Nós estamos no mês da família e eu quero, já até combinei com alguns que vão ministrar também nesse mês de maio, que a gente ministre com esse tema, né, família. E eu quero trazer esse, esse texto aqui como referência para a gente meditar, lembrando aqui que Josué era um líder do povo de Deus. Vocês sabem da história de Josué, um homem fiel, um homem íntegro e um homem que fez a diferença na sua geração. Eu estou dizendo isso aqui porque, queridos, nós somos responsáveis pela próxima geração, especialmente nós homens, homens de Deus, homens chamados para viver a fé, os princípios e a vida em Cristo. Não que as mulheres não tenham a sua participação muito especial e abençoadora também na formação da próxima geração. Mas os homens, eu quero trazer nessa perspectiva, sem jamais querer discriminar quem quer que seja, ou ter palavras aqui que possa soar, vamos assim dizer, em tom de, sei lá, de machismo, coisa desse tipo. Porque eu quero que a gente possa pensar naquilo que Josué representou entre o povo de Deus e, obviamente, na sua família. E o capítulo todo do livro de Josué é o que pauta exatamente esta mensagem. Mas apenas o versículo de número 14 e 15, esses dois versículos eu queria ler para vocês, vocês acompanhem aí, para a gente meditar como referência da nossa reflexão. Diz assim a palavra: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? E, meus irmãos, a tônica que eu queria sugerir, obviamente que você tem toda a liberdade para orar outra coisa. Mas eu queria sugerir que a tônica da sua oração fosse que a sua família, você e a sua família, fosse uma família que servisse ao Senhor. Uma família que de fato fizesse a diferença para essa geração. Você pode ser alguém que faz a diferença. Então ore nesse sentido, pedindo que Deus lhe dê exatamente o diferencial como discípulo de Jesus. Vamos então orar? Eu quero, junto com os meus irmãos, servir ao Senhor. Eu quero que a minha casa sirva ao Senhor. Eu não quero que a minha casa seja referência de tropeço, de frustração, de decepção e de desistência de tantas pessoas
desta geração. Pelo contrário, o meu pedido aqui é que a minha casa venha servir ao Senhor todos os dias da nossa vida, com princípios, aliás, e valores que o Senhor mesmo me concedeu. E que Deus, tudo aquilo que porventura atrapalhe eu influenciar essa geração, eu peço que o Senhor me dê entendimento, consciência, e eu possa mudar, e de maneira intencional, servir o Senhor. Em nome de Jesus, também desejo que todas as orações aqui, nessa hora, feitas ao Senhor, sejam respondidas e Jesus seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ser breve nesse sentido. Deixa eu até ver que horas são aqui. Vai dar 19 horas. Espero que a gente seja breve nessa questão. Minha família, minha missão. Leve essa frase com você. Minha família, minha missão. Especialmente os homens. Não que as mulheres não tenham aí a missão também. Especialmente as mulheres que não têm os seus esposos transformados pela graça de Deus. Ou mulheres sem esposos, vamos assim dizer, e que são responsáveis pelas suas famílias, obviamente, pela sua casa. Mas aqui, como a referência é masculina, como foi Josué quem disse isso, eu quero que os homens possam pensar nessa missão da sua casa, da sua família. Eu estou dizendo isso porque todos nós sabemos que nos dias atuais há uma luta e uma força externa de inversão de valores e de papéis. E quando essa inversão acontece, por circunstâncias ou por forças externas, ideologias externas, pode trazer dificuldades para as famílias da fé. Hoje nós temos uma confusão nessa realidade que nós estamos inseridos. Há pensamentos distorcidos de papéis masculinos e femininos, de exercício na sociedade, de postura de homens e mulheres, daquilo que eles devem ou não devem fazer. E por causa exatamente dessa dificuldade de clareza dos papéis invertidos ou trocados, os homens têm dificuldade de se posicionar muitas vezes. As mulheres também têm dificuldade de estar no seu devido lugar, exatamente por causa de falta de clareza. E quando nós olhamos para esta passagem das Escrituras e do capítulo 24 do livro de Josué, e também nós ampliamos também a nossa reflexão para a história da vida desse homem, nós vamos observar uma postura constante de alguém que assumiu a sua missão e também assumiu a sua família e não abriu mão de ser quem ele era. E se você me perguntar, mas qual foi o preço que ele pagou para exatamente ser quem ele foi, nós vamos destacar, se a gente for destacar aqui, nós vamos ver grandes lutas e dificuldades que esse homem viveu, que esse homem passou. Situações das mais adversas possíveis. Mas foi um homem que manteve firme exatamente o seu compromisso e a sua missão. Eu quero pensar com você sobre isso. Então,
Em Josué 24, há vários princípios que podem ser aplicados diretamente à vida familiar, pois o texto enfatiza a escolha consciente de servir a Deus, a fidelidade, o reconhecimento das obras de Deus e o compromisso renovado. E eu queria talvez trazer aí para você algo que você ainda não saiba. O texto das Escrituras de todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, não traz o nome da mulher de Josué, não traz nome de filhos de Josué. O que nós temos que destaca ele com a casa, com a família, é esse versículo aqui. 14 e 15. Sirvam vocês a quem vocês quiserem. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Razão pela qual o nome da mulher de Josué não aparece, o nome dos filhos, se é que existe, os filhos de Josué também não aparece. Nós não sabemos. Mas ele traz grandes referências que nós podemos utilizar para as nossas famílias. E aqui eu queria destacar algumas lições fundamentais. Dentre tantas, tem várias aqui, mas nós não temos tempo para isso. A primeira questão que eu quero, ou a primeira lição que eu quero destacar aqui, é a decisão consciente e intencional. Josué toma uma decisão clara, consciente, com a intenção de ensinar os homens, especialmente os homens, daquele contexto do povo de Deus que tinha acabado de tomar posse da terra prometida, de chamar a responsabilidade para dizer, olha, o sacerdote da casa é seu, o compromisso de conduzir a sua família na presença de Deus é sua, ou é seu compromisso. A responsabilidade de educar, de levar o povo a adorar, a sua família a temer ao Senhor, é sua, homens. Josué faz isso chamando os líderes das tribos de Israel, os juízes, está aí no capítulo 24. Ele chama os chefes de família, ele chama os juízes, ele chama os conselheiros, ele chama os homens. Para dizer, se vocês quiserem seguir a trajetória contrária aos princípios das Escrituras, é uma decisão de vocês. Então, conscientemente, intencionalmente, Josué faz isso. No versículo 15 é claro. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei vocês, homens, a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando. Mas eu quero deixar claro, eu quero dizer com toda consciência, eu e a minha casa, nós não vamos seguir aos deuses, nós não vamos adorar outros deuses, nós não vamos colocar esses deuses no lugar do Deus vivo, a quem eu sirvo desde quando o Senhor me chamou. Então a decisão de servir a Deus deve ser pessoal e deliberada. Nós homens precisamos nos posicionar dentro de casa, na sociedade onde estamos, e deve ser uma decisão deliberada, tomada dentro da família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué era um homem de coração fiel a Deus. Era um homem íntegro em sua missão. Era um líder, referência do povo de Deus. E aqui, queridos, nós podemos fazer uma retrospectiva dos milhares que saíram
do cativeiro do Egito, da terra da servidão. Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os outros ficaram para trás por desvio de comportamento, de adoração ao Senhor. E eu imagino que dentro daquele contexto em que Moisés estava no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o povo no pé da montanha, construindo o bezerro de ouro a partir da influência do povo, e Arão pressionado por isso, eu imagino que Josué se absteve de adorar aquele bezerro. Queridos irmãos, o líder da família, o sacerdote da casa, deve conduzir cada membro da família a tomar uma decisão consciente de servir ao Senhor. Minha família, minha missão. Minha família, meu campo missionário. Minha família, meus primeiros a evangelizar, a ensinar os princípios e os valores, a moldar exatamente de acordo com a vontade do Senhor. É preciso ter consciência disso. É preciso de forma deliberada, consciente de que a família que o Senhor me deu, e eu como sacerdote da casa, não posso, não devo entregar a outro. Ah, pastor, mas tem pressões externas. Tem. Eu senti isso na pele. Eu passei 4 anos no curso de universidade, curso de serviço social, quase 100% de alunas mulheres. Eu sei o que é isso. Os pais, como líderes espirituais, devem modelar essa escolha, incentivar os seus filhos, a conduzi-los a tomar decisões, a chamar de repente a sua esposa diante de um pensamento equivocado, às vezes um comportamento indevido, dizer: meu bem, vem aqui, eu oro por você, eu quero orientar você a seguir assim, nós vamos seguir nessa direção, porque a palavra diz isso. Ensinar as crianças no caminho é uma responsabilidade dos pais, proporcionando um ambiente onde os princípios de amor e vida com Deus sejam as prioridades. A astúcia já está no coração das crianças, nós sabemos disso. E se a gente não tiver aí intenção, decisão deliberada de impedir que de fato as astúcias do coração das crianças sejam desvirtuadas, a gente precisa conduzir no caminho correto. Realizar momentos ao redor da mesa para orar e ensinar é um princípio que ajuda os membros da família a se fortalecerem no compromisso com Deus. Nós precisamos, como homens, chegar para a nossa família e dizer: nós vamos reunir agora, nós vamos reunir hoje, quero todos aqui, venham cá. Eu preciso ensinar a vocês de forma deliberada e intencional. Eu sei, queridos, que pode surgir momentos que haja resistência. Eu imagino que Josué enfrentou algumas resistências, mas ele assume o compromisso deliberado de servir ao Senhor. E essa é a primeira lição que eu quero destacar. Ele decide, consciente e intencional, servir o Senhor. Mas isso não é suficiente. Porque a gente pode ter a intenção, a gente pode deliberar, mas a gente mesmo, como homens, não ter o compromisso de fazer o que tem que ser feito.
de pagar o preço como sacerdote da casa. E é o que eu quero destacar na segunda lição. O compromisso e integridade que Josué tinha com Deus. O versículo 14, os dois versículos que aí nós lemos tem. Está descrito: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. E aqui, quando ele chama o povo, os líderes ali, ele dá uma ordem. Josué está no fim da vida, está passando o bastão. Quem assume é Otoniel, depois da morte de Josué. Ele é quem assume a liderança do povo de Deus. E a ordem de Josué para o povo é: joguem fora os deuses que estão diante de vocês, os quais serviram vossos pais. Aqui há uma sugestão de que havia no meio desse povo que tomou posse da terra, ídolos que esse povo guardava ou reverenciava como herança religiosa. Deitem fora, joguem fora. E ele diz: vocês joguem fora e sirvam o Senhor. Queridos, não basta apenas a intenção e a decisão deliberada. É preciso haver compromisso e integridade nossa com Deus. A fidelidade a Deus é uma responsabilidade contínua, tanto no nível pessoal, quanto no familiar e social. Nós precisamos, como líderes ou como sacerdotes da casa, como homens de Deus, como pessoas chamadas para servir ao Senhor, assumir esse compromisso em todas as esferas que a gente se apresenta. O verso 14 inicia: agora, pois. É isso que o texto está dizendo. Este advérbio de tempo indica imediatamente. Josué está dizendo: povo de Deus, venha cá. Homens, juízes, líderes, anciãos de suas famílias, chefes dos seus clãs, agora, nesse momento, assuma o compromisso de servir ao Senhor. Ou seja, não perca tempo. O verso segue afirmando: temam ao Senhor e sirvam com integridade. Ele ordena exatamente isso. Lancem fora os deuses que seus pais serviram. Olha, ordens aqui. Primeira ordem que ele dá: temam a Deus. Depois, sirvam de qualquer jeito? Não, com integridade. Depois o texto diz: lance fora os deuses que os vossos pais adoraram, que os vossos pais serviram, que receberam influências da além do Jordão, de outras nações. Irmãos, o princípio da fidelidade exige algumas atitudes para caracterizar essa fidelidade. Não basta apenas dizer: eu sou fiel. E a primeira atitude é temer ao Senhor. É ter exatamente a disposição de amar o Senhor, de honrar o Senhor. E temer a Deus aqui não traz a ideia de ter medo, mas é de honra, de respeito, de reverência. Mas não é apenas isso. Implica em servir. Não, eu honro ao Senhor. Poxa vida. Eu tenho um grande respeito pelo meu Deus. Claro. Ele está em cima nos céus. Eu não posso exatamente lutar contra ele, porque eu não vou vencer. Eu tenho que reverenciá-lo, porque ele é
santo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que reina e governa sobre o universo. Não é só isso. Tem implicação de ser servo, de servir a esse Deus. Mas não é servir de qualquer jeito. Eu vou servir o Senhor. Nós vimos hoje na escola bíblica, gente. Venha para a escola bíblica. Você que está aqui de noite hoje, de noite não veio de manhã. Não sei nem quem, né? Hoje nós tivemos uma escola de um número maravilhoso de irmãos. Vi pessoas saindo chorando daqui. Pelo aprendizado que teve. Porque servir ao Senhor deve trazer a nós um compromisso cada vez mais de honrar esse Deus, de se aplicar exatamente a não ter outro Deus no lugar desse Deus nosso, verdadeiro. Implica em servir, não é servir de qualquer jeito, implica em ser íntegro. E para provar esta integridade, exige ainda exclusividade. Então, nós vimos Malaquias, você lê o livro de Malaquias, você vai ver isso. O povo estava servindo a Deus de qualquer jeito. Deus levanta o profeta Malaquias para dizer ao povo o sentimento de Deus, de rejeição dos cultos que o povo estava servindo. E Malaquias, com voz profética, com voz do próprio Deus, lança aos ouvidos do povo, dizendo: vocês me oferecem o dilacerado, vocês me oferecem o coxo, vocês me oferecem serviço e adoração de qualquer jeito. Não é assim que se teme ao Senhor. Não é assim que se honra ao Senhor. Chamada de Deus. Ou seja, para servir ao Senhor, nós precisamos lançar fora tudo o que porventura venha atrapalhar a nossa adoração fiel. Tudo, queridos. E lançar fora indica abandonar, deixar para trás tudo o que mancha a integridade. Indica rejeitar, repulsar, enojar aquilo que interfere a minha adoração ao Senhor. É você olhar para o que você está fazendo para Deus e dizer: poxa vida, tem algo que está atrapalhando a minha adoração, o meu serviço, eu não estou querendo fazer dessa forma. Senhor, me ajuda a lançar fora tudo aquilo que atrapalha a minha fidelidade ao Senhor. Homens, estejamos atentos ao que acontece dentro de nossas casas. Torne a sua casa um ambiente em que a presença de Deus se manifeste. Eu disse hoje na escola bíblica exatamente isso. É verdade, queridos. É verdade que em determinados ambientes, em determinados tempos, em determinadas casas, há a presença de demônios. Isso é fato, isso é real. E nós concordamos, nós acreditamos, nós observamos isso muitas vezes. Nós sentimos isso muitas vezes. Dessa mesma forma, também é necessário que a presença de Deus seja sentida dentro de nossas casas. E isso acontecerá quando nós invocarmos o nome do Senhor, quando nós tivermos intimidade com Deus, quando nós decidirmos andar em integridade de vida, quando nós, ao invés de invocarmos as coisas da carne, invocarmos as coisas do Espírito de Deus em nossas famílias, em nossas casas, em nossas vidas. O Senhor há de se manifestar. A idolatria não deve ter lugar na vida de quem serve a Deus. A devoção exclusiva ao Senhor deve ser a base da vida familiar. Esse princípio não deve ser negociado, de integridade, de fidelidade. A família precisa ser vigilante quanto às influências externas.
Nós vimos isso aqui, que esqueci até o termo que nós utilizamos no período da manhã, né, que tem as influências de nações, de povos, e por aí vai. Que atrapalham a nossa adoração ao Senhor. Nós precisamos estar atentos àquilo que podem desviar a nossa atenção do nosso Deus. As prioridades familiares devem ser centradas no Senhor e em sua vontade. Estabelecer limites saudáveis para, por exemplo, o consumo de mídia e entretenimento, promovendo atividades que fortaleçam os valores cristãos e a união familiar. Nós precisamos cultivar, como por exemplo, limitar exatamente essas coisas que trazem entretenimento e que não contribuem para a nossa edificação, e no lugar disso, implementarmos momentos de louvor e adoração, oração junto com a família. Reflexão espiritual. No meio da casa, no meio da família faz toda a diferença. A família deve permanecer firme na fé, independentemente das dificuldades. Isso significa viver os princípios de Deus no dia a dia, nas decisões familiares, no modo como tratam uns aos outros e no modo como lidam com os desafios. Diante dos desafios, como nós agimos? Precisamos saber. Hábitos diários de oração, estudo das Escrituras e serviço entre uns aos outros, no meio da família, trará a bênção de Deus. Salmo 133 traz para nós essa ideia. E meus irmãos, homens, sejamos líderes de nossas famílias. Importemo-nos em amor. Importemos na ideia de se importar, de dar atenção, em amor, com as escolhas, com as decisões, com as palavras que proferimos, com comportamentos dos membros de nossas famílias. Há, às vezes, palavras indevidas, pensamentos distorcidos, cenas indevidas. Opa! Olha, eu acho que isso aqui não convém. Opa, o que você está dizendo está fundamentado de quê? Olha, essa ideia que você está colocando tem implicação nisso. Cuidado. Ou então, opa, glória a Deus por isso. Que maravilha. O que você disse aí, ó, edificou. Estejamos atentos, homens. Nós somos os sacerdotes da casa. Suas esposas devem ser ministradas por vocês. Seus filhos devem ser ensinados os princípios e os valores que representam fidelidade e integridade e um compromisso com Deus. A terceira e última lição que eu quero aprender com vocês é a influência duradoura sobre uma geração. Não tem um versículo específico aqui para a gente perceber, e aliás a gente vai ter. Mas quando nós vamos olhar para esse final da história de Josué, nós vamos ver o quanto esse homem se posicionando e chamando o povo para o renovo da aliança e do compromisso com Deus, como esse homem fez a diferença da sua geração. O capítulo 24, a partir do verso 14, foi o que nós lemos, verso 14 e 15, né? Até o versículo de número 25, destaca o chamado de Josué para a renovação da aliança do povo de Israel com Deus.
Em cada momento, se vocês lerem aí do verso 14 até o verso 25, cada expressão de chamada para um renovo de aliança que Josué faz ao povo, há uma reação desse povo. Sim, Josué, nós vamos contigo até o final. Nós não vamos deixar a aliança com o Senhor. Nós vamos adorar esse Deus. Nós vamos servir até o final. Em cada momento que Josué chama o povo para este compromisso, o povo responde: seremos fiéis ao Senhor. E de fato, enquanto Josué viveu e sua geração também viveu, este povo seguiu o que prometeu. Pelo menos é o que o texto está dizendo. O verso 31 afirma o seguinte: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciãos, líderes desta nação, que sobreviveu a Josué e que haviam conhecido todas as realizações que o Senhor realizou em benefício do povo, ou de todo o povo de Israel. Está aí o versículo 31. O renovo da aliança foi aqueles homens que Josué chamou. Os líderes, os anciãos, os juízes. O texto diz que eles seguiram o exemplo de Josué, a influência de Josué, o legado de Josué. E meus irmãos, este verso reflete um período de fidelidade a Deus por parte do povo de Israel, especialmente durante a liderança de Josué, sucessor de Moisés, que guiou os israelitas na conquista da terra prometida. Após a morte de Josué e de sua geração, a situação começou a mudar. E aí eu queria pensar com você, como será a geração que ficar depois de nós? Se elas vão seguir, se elas vão, de fato, ser fiéis ao Senhor por nossa influência, por nosso legado, ou se elas abandonarão o Senhor. Isto mostra, queridos, com clareza, o legado de um líder fiel que declarou: sirvam a quem vocês quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Provavelmente essa conotação dessa frase tem a ver com a casa de Israel, com o povo que tomou posse da terra prometida, com aquela geração que Josué liderava. A Bíblia não diz que a família de Josué era esse povo todo, mas pode ter uma aplicação nesse sentido. Porque esse povo era liderado por Josué. Foi dado a Josué tomar posse da terra prometida, juntamente com esse povo. E Josué que liderou, atravessou o rio Jordão, seguiu exatamente as ordens do Senhor. A partir de Juízes 2:10, é logo as páginas seguintes aí, ó, na sua Bíblia. Vemos que após a morte dessa geração, a nova geração de Israel não conheceu o Senhor. O que resultou em períodos de infidelidade e idolatria, levando a um ciclo de juízos e restaurações no período dos juízes, que durou cerca de 400 anos. Aqueles líderes que foram influenciados por Josué e que mantiveram firme a sua fidelidade ao Senhor nesse aspecto, não influenciaram a geração seguinte. Porque quando eles morreram, a geração já debandou. Não quis saber mais de Deus.
Diante do contexto, observa-se que Josué deixou um legado espiritual. Tal legado tem implicação numa decisão de servir ao Senhor com fidelidade. Meus irmãos, é preciso entendermos que o princípio de liderança espiritual influencia gerações. Influencia gerações. Eu quero conclamar os homens, especialmente da nossa comunidade, a serem homens que influenciem a partir de suas casas, a partir de seus filhos, a partir dos seus sobrinhos, a partir dos que se achegam, né, genros, noras, netos. Influencie. Torne essa geração pessoas que temam ao Senhor. E que Deus derrame graça sobre sua casa, sobre a família que é representada por você. Irmãs, vocês que não têm, né, maridos aí que temam ao Senhor, orem por eles se vocês tiverem. Busquem o Senhor. Se vocês têm filhos, busquem o Senhor para que eles sejam homens que influenciem outras gerações a temerem com fidelidade ao Senhor. Suas orações fazem toda a diferença. Hoje nós vimos isso aqui. Ontem nós vimos isso na programação das mulheres. Foi a oração de Ana que mudou o seu estado de mulher estéril para mulher fértil. E que nasceu o grande líder do povo de Israel, Samuel. Nós vimos isso hoje na escola bíblica. Foi as orações de Daniel e seus amigos que mudou a decisão do rei Nabucodonosor de não acabar com aqueles líderes magos, né, conselheiros do rei. Oração, orem. Assuma exatamente esse compromisso de fidelidade, de intencionalidade, com o objetivo de deixar um legado para a sua geração. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, todos os seus, e que sejamos homens e mulheres que façam diferença para a nossa geração, em nome de Jesus. Amém?